Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí a esse canal que está iniciando Momento com Cristo, tá bom? O objetivo desse canal é contribuir com a pregação do Evangelho e levar Jesus a todos os lugares, ok? Então sejam aí todos bem-vindos, tá bom? Vamos dar início a esses vídeos fazendo o comentário da lição que nós estudamos essa semana, lição da Escola Sabatina, tá certo? Que tem como título Origem e Natureza da Bíblia, tá certo? E ao longo desse trimestre aí, nós vamos estudar, né, todo esse trimestre, 3 meses, estudando ferramentas, né, recursos de como interpretar as Escrituras Sagradas, tá bom? Então, vamos crescer juntos aí nessa jornada e vamos ver algumas coisas aí, não é, que a teologia nos fornece, como exegese, escatologia, interpretação textual, cristologia, pneumatologia. Então a gente vai ver alguns pontos aí para que a gente saia dessa jornada muito mais ricos em relação a conhecimentos do que quando entramos, tá bom? A pneumatologia é a parte da metafísica que trata da alma, fala sobre Deus e a gente vai crescer bastante, tá certo? Então, eu já convido você aí a fazermos uma oração, feche seus olhos, vamos orar para que a gente comente sobre a lição desta semana. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós queremos nos entregar em Teus braços de amor e clamar a tua presença, que o Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações e que a nossa capacidade de entendimento seja ampliada. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, então o título dessa semana é Origem e Natureza da Bíblia. E o verso áureo, o verso para memorizar, que está lá em 1 Tessalonicenses 2,13, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha que maravilha, aqui o apóstolo Paulo, né, dizendo para mim e para você que é motivo de gratidão o fato de termos acesso à palavra de Deus, não é? A palavra de Deus, a origem da Bíblia, a procedência, o ponto de partida da Bíblia. Que procedência tem a Bíblia? Que origem tem a Bíblia? Divina. Origem divina, né? E quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, ela expressa, a sua essência expressa o caráter de quem? De Deus. A Bíblia expressa o caráter de Deus, não é? Eu coloquei aqui alguns pontos que dificultam a compreensão das Escrituras. E um deles é a cegueira espontânea. Quando as pessoas não querem realmente entender. Quando as pessoas não fazem questão de entender, nem procuram entender. Esse é um ponto que contribui para que as pessoas não entendam. Segundo ponto, quando as pessoas acham que não tem necessidade da palavra de Deus, também dificulta a compreensão. E o terceiro ponto é dar preferência a outros livros e não a Bíblia. E diga-se de passagem, já devemos entender que a Bíblia não é um livro comum como outros livros, né? Para você ter ideia, a Bíblia ela tem algumas particularidades que somente ela tem, né? Ok? Por exemplo, é o único livro que tem o poder de mudar o caráter e a personalidade de um ser humano. São as Escrituras Sagradas. É o único livro que nunca fica desatualizado. Qualquer outro livro, aproximadamente, ele só tem 5 anos de vida nas prateleiras. Depois disso aí, ninguém tem mais interesse
em obtê-lo, ok? Então chegamos aí, né? Já falamos sobre a parte introdutória da lição dessa semana e chegamos aqui na revelação divina da Bíblia. Já falamos sobre isso na introdução e a gente percebe que a Bíblia é um livro fechado ao entendimento exclusivo do homem, ok? Por que fechado? Porque a Bíblia, ela tendo a natureza divina, não é? Ela tendo a sua revelação, o que ela revela sendo divino, o ser humano necessita da intervenção do Espírito Santo, ok? Para que o ser humano entenda a Bíblia. A Bíblia não é um livro como qualquer outro. Segundo o apóstolo Pedro, os profetas foram movidos pelo Espírito Santo de tal maneira que o conteúdo de sua mensagem veio de Deus, tá certo? Ok? A Bíblia não foi um livro que foi ditado, né? Deus não ditou. Deus não fez um ditado para os profetas escrever. Não, ele inspirou os profetas e Deus preservou aí, ok? Deus fez questão de preservar, tá certo? As palavras de cada profeta. Entenderam? Então, Deus ele não ditou, por exemplo, ele não disse assim, ó, Moisés, escreva aí, e no princípio a terra era sem forma e vazia. Não, não foi assim que ele fez, ok? Ele preservou as palavras de cada um dos 40 autores, tá certo? Por isso que a Bíblia, sendo uma inspiração divina, ela não diz aquilo que a gente quer que ela diga, mas ela diz o que Deus quer dizer, ok? Vamos deixar isso bem entendido, não é? Deus preservou a originalidade da escrita, não é? Dos profetas. Você vê que a originalidade é tão expressa na Bíblia que a Bíblia, por exemplo, ela fala em pôr do sol, mas na verdade a gente sabe que o sol não se põe, né? O sol não se põe. Então isso são provas, são evidências, né, que nos ajudam a fortalecer a veracidade bíblica, ok? Então o Espírito Santo ele age mais ou menos como um guardião da verdade, não é? Muitas das pessoas elas colocam as suas interpretações nos textos bíblicos, porém essas suas interpretações elas não duram por muito tempo, ou aquela tese que é pessoal, ela não vai muito longe. Por quê? Porque não é aquilo que realmente Deus quer dizer, tá certo? E aí vamos adiantando, chegamos aí no processo de inspiração, não é? Vamos ver aqui um pouquinho sobre o processo de inspiração. O que esses textos afirmam sobre a inspiração das Escrituras? Aí a gente, o nosso guia de estudos pede para a gente consultar Gênesis 3, 14 e 15 e comparar com Apocalipse 12, 17, né? Então, isso prova que as Escrituras foram inspiradas pelo próprio Deus, né? As Escrituras não são frutos, né? As Escrituras não são frutos, né, de seres humanos, ok? De forma nenhuma, né? A Bíblia, ela aponta para Deus como seu único autor, não é? Digamos que Deus não é o seu escritor, porque foram homens, né? Agora, uma pergunta que eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes aí. Por que você acha que Deus, ele próprio, não escreveu a Bíblia? Assim como ele fez o ser humano, assim como ele escreveu com o seu próprio dedo nas pedras do Decálogo, por que você acha que Deus não escreveu a própria Bíblia? O que você acha? Deus não escreveu a própria Bíblia porque ele queria que o homem testemunhasse, não é, do seu amor, do seu plano de salvação,
Assim como ele escolheu Moisés, né, para estar à frente da libertação do povo de Deus lá da escravidão do Egito, e Moisés teve que testemunhar dele diante de Faraó, né? Assim como ele escolheu Moisés, o primeiro escritor da Bíblia, e consequentemente o escritor do primeiro livro escrito, que a gente crê que foi o livro de Jó, então Moisés teve que testemunhar, né? Moisés teve que testemunhar de Deus, né? Assim como Jesus nos pede e diz que nós também seríamos, né, as suas testemunhas até os confins da terra. Está lá em Atos 1:8. Você pode conferir, ok? A Bíblia só tem um autor, que é Deus. Vamos adiantando aí, chegamos aí na palavra escrita, né? A palavra escrita de Deus, ok? Um pouco antes de Moisés escrever o primeiro livro de Jó, né? E depois o Pentateuco, Moisés ele teve que fugir lá do Egito, aquele incidente que houve com ele lá, né? Ele teve que fugir do Egito e ele foi para uma região, né, dominada pelos fenícios. E quando ele chega nessa região, os fenícios, os cananeus, já haviam inventado a escrita silábica, né? Ok? Unindo aí a escrita silábica com a fonética. Moisés não conhecia esse tipo de escrita, não é? Porque elas foram inventadas pelos fenícios, os cananeus. Moisés conhecia, nessa época que ele teve que ir para essa região, ele conhecia a escrita hieroglífica, né? Que era aquela escrita que se fazia um desenho numa rocha, e aquele desenho ali, a pessoa que estava olhando, né, empregava naquele desenho a sua própria interpretação, e aquilo ali poderia gerar até duas frases, né, até um pequeno texto, ok? Então Moisés conhecia esse tipo de escrita, tá certo? Mas ele aprendeu a escrita silábica e começou a escrever a palavra de Deus, não é? Por que o Senhor pediu que Moisés escrevesse essas palavras em vez de apenas recitá-las ao povo? Ora, tem vários motivos. Um dos motivos é porque o pecado já estava muito forte na terra, deteriorando a mente humana, e Deus sabia que se a Bíblia, que se as Escrituras, que se a palavra de Deus fosse aplicada em áudio, né? Fosse aplicada tá me fugindo aqui fosse aplicada em voz, vamos dizer assim, não tá me chegando aqui a palavra certa, né? Deus sabia que facilmente o homem iria esquecer, porque o pecado já deteriorava a mente humana, ok? É um dos motivos. Outro motivo é pelo fato do benefício que a escrita traz, do homem querer consultar às vezes que for preciso consultar, não é? Então, esses foram motivos que a gente crê que pelo qual Deus pediu para que a sua palavra as escrituras fossem escritas, né? Para proteger a verdade contextualizada, né? Então, a escrita se desenvolveu por conta dessas necessidades humanas, tá bom? E aí, ela também seria acessível a todos os povos, ok? Vamos aí adiantando. Então, a palavra escrita de Deus tem essas atribuições. Quais paralelos tem entre Jesus e as Escrituras? Vários paralelos, né? Por exemplo, a gente vê que a linguagem das Escrituras é a linguagem humana, não uma linguagem sobre-humana, perfeita, né? Que ninguém fala nem entende. Não, de forma nenhuma, né? Tudo de Deus,
tudo que vem de Deus é legível e compreensível, né, ao ser humano. Aquilo que Deus quer que a gente entenda, nós entendemos, tá certo? Assim como Deus não depende do tempo, né? Deus não depende do tempo como parâmetro. O homem depende, né? A Bíblia também não depende do tempo para que ela fique desatualizada, né? Os textos bíblicos, as mensagens dos livros bíblicos e os livros proféticos, eles são perceptivelmente atuais para os dias de hoje. E serão atuais para todos os dias, para todas as épocas. Como entender isso? Entendendo que as Escrituras Sagradas têm uma origem divina e não humana. Fica fácil da gente entender aí, tá certo? Então temos aqui alguns paralelos, né? Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus também é a palavra, né? A Bíblia é o Evangelho, Jesus também é o Evangelho, ok? Então, e alguns diferenciais que é preciso a gente também evidenciar é que Jesus salva, mas a Bíblia não salva, ela conduz ao Salvador, ok, meus queridos? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, né, que tem como no original grego logos, então o logos se fez carne e habitou entre nós, isso aí está lá em João 1,14, tá bom? A Bíblia é o alimento, o combustível, Jesus é o pão da vida, a água da vida, ok? Maravilha, então vamos concluir esse comentário, né, com esse trito aqui que tem compreendendo a Bíblia pela fé. Ok? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, não é isso? Então, o que é fé? Fé é um dom. De quem? De Deus. Que eu não posso fabricar. Ok? Então, a compreensão da Bíblia, ela depende também do crescimento de fé. Ela depende que subamos degraus, não é? Ok? Por isso que há essa necessidade da Bíblia sendo um alimento espiritual, nós nos alimentarmos todos os dias. Porque precisamos subir degraus. Precisamos estar com a nossa bagagem espiritual preparada. Jesus está perto de voltar. Ok? Então, é impossível compreender a palavra de Deus sem que eu e você estejamos com um nível de fé suficiente para que a gente entenda a palavra do Senhor, né? Sem fé não é possível crer em Deus nem em sua palavra. Nosso tempo aí está bem estourado. Vamos concluir dizendo o seguinte, meus queridos. Olha só. A compreensão da Bíblia é fruto do relacionamento, comunhão e dependência de Deus. Então, sendo assim, vamos concluir fazendo uma aplicação aí para a nossa vida, né? Dizendo que a Bíblia ela contém uma autoridade divina. A maneira como falamos da Bíblia deve ser uma maneira especial. A maneira como tratamos, como manuseamos, como carregamos a Bíblia, não é? Saber que a Bíblia tem autoridade divina nos motiva a tratá-la com respeito e amor. Ser fiel à Bíblia não é venerar um livro, não. Não é isso, não. É reconhecer quem é Deus e depender de Deus, certo? E colocar Deus em primeiro lugar. Que o Senhor nos abençoe, que saibamos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha, esse livro não é comum, tá bom? Esse livro nos mostra que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que ouve, que fala, que enxerga, que trabalha, que salva, que mantém. Nós não servimos a um Deus
Nós não servimos a um Deus de pedra, de pau, de gesso, de bronze, de madeira, não. Servimos a um Deus vivo, né? E esse hino fala muito bem nisso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Você crê que o seu futuro está nas mãos do Senhor? Amém. Então pode crer, então creia que haverá um amanhã melhor também. Deus abençoe a tua casa, a tua família, tá bom? E vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, Pai de amor todo-poderoso, que o Senhor, ó Pai, continue acolhendo todas as famílias, todos os lares desse planeta. Que o Senhor continue providenciando meios para que todos nós possamos prosseguir e sermos vitoriosos em Ti. Tudo isso nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço e até o próximo comentário. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair.